Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Mais um domingo, onde juntos vamos cultuar a Deus mais uma vez. Quero agradecer mais uma vez a toda a igreja pelo grande exemplo que foi dado ontem, na qual retornamos às nossas atividades, aos nossos cultos presenciais. Foi seguida de orientações durante a semana e a igreja está de parabéns. Muito obrigado pela compreensão e pela ajuda. Eu tenho certeza que esse momento vai passar, a gente vai voltar a cultuar, de forma normal, como a gente fazia antes, sem precisar de utilização de máscara, sem nos limitarmos aos cumprimentos, aos abraços, aos beijos. Muito obrigado. Eu agradeço à igreja do fundo do meu coração por ter ouvido as nossas orientações e ter nos ajudado neste momento. Eu queria que você abrisse suas Bíblias em Deuteronômio 28. Nós vamos ler só o capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e sobre todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Esse texto, até o versículo 14, ele fala de inúmeras bênçãos que Deus ia proporcionar para o povo de Israel. E com certeza nós podemos tirar isso para nós hoje. Aqui Deus está falando sobre a obediência. Se sermos obedientes aos seus mandamentos, com certeza muitas bênçãos nos alcançará. Então até o versículo 14 a gente vai ver aqui um número grande de bênçãos que alcançam o povo de Deus. Depois você dá uma lidazinha. E hoje a gente pode ver que Deus ele tem nos abençoado. Falamos ontem, no nosso culto divino, que Deus ele tem guardado o seu povo, Deus tem guardado a sua igreja. Porque se depender de nós mesmos, com tudo o que a gente precisa fazer para tentar de alguma forma fugir deste vírus, nós mesmos não seríamos capazes. Ele pode estar em qualquer lugar. E Deus tem guardado a cada um de nós, Deus tem nos protegido, Deus tem sido conosco. E eu tenho certeza que Ele continuará sendo. Eu quero orar contigo nesse momento, na abertura deste culto, agradecendo a Deus pela sua vida, por você estar aqui agora, dedicando parte do seu tempo para participar deste momento de adoração ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso e maravilhoso Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que dá a cada um de nós de te servirmos, de te cultuarmos através de um vídeo, através de uma rede social, Senhor. Muito obrigado, porque mesmo diante de todas as dificuldades, o teu povo tem encontrado momentos para te adorar, para estar junto, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, muito obrigado por nunca ter nos deixado, por sempre ter estado conosco, nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, o Senhor tem sido a nossa sustentação, como tem sido nesses dias. Muito obrigado por estar nos guardando e protegendo, por estar nos livrando, Pai, de todo esse mal que assola a humanidade. Receba nesta noite a nossa adoração, o nosso louvor. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui,
Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti.
prazer te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, o meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, o meu coração está em ti, Senhor. Senhor. Amém? Pai do Senhor, povo de Deus, vamos iniciar agora a mensagem, né? A palavra de Deus. Antes de iniciar, eu quero convidar você a fluir junto comigo, cara. Em nome de Jesus, aonde você estiver vendo essa mensagem, flui junto comigo quando Deus falar com você. Compartilha isso, envia essa mensagem para outras pessoas. Coloca aí nos comentários o que você está achando, amém? Deus seja louvado. O tema da mensagem de hoje é esperança. Em tempos de dúvidas, em tempos de crise, em tempos de medo, em tempos de caos, nada melhor do que nos agarrarmos à esperança. Agora, a questão é, onde estamos colocando a nossa esperança? A nossa esperança não é pautada em otimismo. Vai dar tudo certo. Por que, Alex? Porque eu sinto que vai dar tudo certo. Não, a nossa esperança não tem a ver com aquilo que a gente sente, mas com aquilo que a gente crê. Fé, meu amigo, não é sentimento. Fé é convicção. E a nossa convicção está lá em Romanos 8:31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa convicção é, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós nos escondemos em Deus, nós descansamos em Deus, nós confiamos nele. Amém? Amém? Glória seja dada a ti. Então, em tempos de caos, nós precisamos entender qual é a missão da igreja. Qual é a sua missão? Estabelecer o caminho, apontar o caminho, estabelecer a esperança, quando todo mundo está perdendo a sua. Entenda isso, em nome de Jesus, a igreja não pode se mover como o mundo se move. Porque a igreja tem um Deus diferente do Deus desse mundo. A igreja não pode ter os mesmos medos que o mundo tem, porque a igreja tem um Deus diferente. Amém? Sabe, amados, Deus ele está no controle de tudo. Ele ainda não perdeu o seu controle. Então fique tranquilo, descanse no Senhor, tenha esperança. Sabe, um dos significados da palavra esperança é sentimento
ou a convicção de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisas boas. Fé. Sabe, a esperança é a expectativa naquilo que só Deus pode fazer. A esperança é todo mundo achar que está dando errado e você está feliz, alegre, comemorando, porque você sabe que já deu certo. Esperança é não se mover por diagnósticos, mas por palavras de Deus. Esperança significa, eu sei quem me comprou, eu sei quem me sustenta e eu sei quem me mantém de pé. Porque eu sei quem Deus é, eu sei tudo aquilo que eu posso nele. Amém? Esperança é a firme convicção naquilo que só Deus pode fazer. Sabe por quê que muitas das vezes ficamos ansiosos? Porque colocamos qualquer coisa abaixo de Deus no centro da nossa história. Quando a gente coloca qualquer coisa abaixo de Deus no centro da nossa história, nós ficamos ansiosos. Se o mercado financeiro é a sua esperança, se amigos são a sua esperança, se família, se dinheiro é a sua esperança, em algum momento da sua vida, em algum momento da sua trajetória, algum deles vai te desapontar e você vai ficar ansioso. Então o que Deus está falando para nós é: não coloque a sua esperança em coisas que são abaláveis. Porque quando aquilo que é abalado for abalado, a única coisa que vai permanecer de pé são coisas inabaláveis, o reino de Deus. Amém? Deus seja louvado. Talvez você pergunte para mim: Alex, o que a Bíblia fala sobre esperança? Eu separei alguns textos aqui. Jeremias 29:11 diz: pois eu bem sei os planos que eu tenho projetado para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Salmos 42:11, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Salmo 146:5 diz: como é feliz cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que em vocês transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Efésios 1:8, oro também para que os olhos dos corações de vocês sejam iluminados, a fim que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos. Romanos 5:1 e 2, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de Deus. 1 Pedro 1:3, bendito seja, ó Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Hebreus 10:23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Romanos 12:12, alegre-vos na esperança, seja paciente na tribulação, perseverai na oração. Romanos 5:5, e a esperança não decepciona, porque Deus derramou seu amor em vossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Salmos 39:7, mas agora, Senhor, o que hei de esperar? A minha esperança está em Ti. Será que você pode glorificar a Deus, cara? Aonde você está, será que você pode exaltar a Deus? Será que você pode reagir a essa palavra extraordinária? Sabe, existem inúmeras passagens na Bíblia onde
Deus está falando conosco, esta é a minha confiança, esta é a minha esperança, é nisso que eu creio, é nisso que eu espero, é nisso que eu confio. E nós temos que entender que a nossa esperança não é como a esperança que o mundo tem. Existem duas coisas que são extremamente contagiosas: o medo e a esperança. O medo, ele é contagioso. Só que o problema do contágio, que não se resume à pessoa que contraiu, mas aos ambientes onde ela vai acessar também. Alguém que recebeu uma porção de medo, vai derramar essa porção de medo por onde ela passar. É como um copo cheio de água. Alguém que esbarrar em você, vai transbordar de você aquilo que você se encheu primeiro. Então, no primeiro esbarrão, na primeira crise, na primeira instabilidade, no primeiro problema, o que vai transbordar de você? Aquilo que você permitiu se encher. Então, o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje é: deixa eu te encher do Espírito Santo de Deus, deixa eu te encher da confiança, da esperança, pois quando os problemas tentarem chegar em você, quando as dificuldades se esbarrarem em você, o que vai sair de você é uma plena convicção, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? O mesmo Deus que livrou o seu povo do anjo da morte lá no Egito, o mesmo Deus que livrou os seus servos no passado, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus. Hebreus 13:8 diz: ele é o mesmo ontem, hoje e será amanhã, eternamente. Amém? Então, com muito carinho, receba isso. Tome cuidado nesse tempo de caos, nesse tempo de esperança. Tome cuidado com os conselhos que você ouve, porque isso define diretamente até onde você vai. Salmo 1 ele nos aconselha: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos encarnecedores. O que a Bíblia está falando é: tome cuidado nas rodas que você frequenta. Cuidado com as pessoas que você deu ouvido. A sociologia, ela diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais andamos. Isso é muito claro quando a gente começa a estudar a Bíblia. Isso é claro na pessoa de Jesus. Quando Judas, ele vai entregar Jesus, os soldados que foram buscar Jesus pedem para que Judas sinalizasse quem era Jesus no meio dos seus. Você já parou para pensar por que Judas teve que apontar quem era Jesus? Porque Jesus era parecido demais com aqueles que estavam em meio deles. Jesus era parecido demais com os discípulos. Por que, Alex? Porque cada dia que andamos mais com Cristo, mais parecido com eles ficamos. A ponto de os discípulos e o mestre se tornarem iguais. Então os soldados chegam para Judas: olha só, você precisa sinalizar quem é Jesus, porque nós não sabemos quem ele é. E o que a gente aprende com isso? Que as mesas que a gente senta afeta quem nós somos. Os conselhos que ouvimos definem para onde nós vamos. Então, em tempos de caos, tome cuidado com as notícias que você tem recebido. Amém? Seja cauteloso, mas tome cuidado para que essa cautela não se torne medo. Existem inúmeros profetas do caos se levantando agora nesses tempos para dizer que é o fim, que está acabando, que é isso, que é aquilo. Mas entenda algo: a igreja não foi chamada para constatar o que está dando de errado. A igreja foi chamada para declarar o que vai acontecer. Isso é real, meu querido. A epidemia é real, a pandemia é real, a crise é real, a instabilidade, ela é real, mas existe uma realidade superior, e eu não vou deixar que a realidade daqui, ela governe os meus dias. Sabe, a fé é como você se apossar da realidade do reino dos céus e colidir ela com as realidades do seu dia a dia. Um reino inferior nunca vai subsistir. Amém? O medo e a esperança são contagiosos. São como faísca na palha seca.
Talvez você se pergunte, Alex, essa situação, ela não é grave? Sim, ela é grave. Mas tem coisa muito pior acontecendo que nunca tirou o seu sono. Irmão, só para você poder entender, nos últimos anos, mais pessoas tiraram a sua vida do que morreram em todas as guerras que já existiram ao redor do mundo. Ou seja, tem mais pessoas abrindo mão de viver do que tendo a sua vida tirada. Nos últimos anos, os números de mortos por obesidade foram infinitamente maiores do que os números de morte por falta de comer. Ou seja, tem mais gente morrendo porque comeu demais do que gente morrendo porque não tem o que comer. Aonde você quer chegar, Alex? Num ponto simples, o maior mal que vem contra nós não é algo que possa ser transmitido de forma externa, mas sim algo que pode ser transmitido de forma interna, dentro de nós. Da mesma forma que o Evangelho, ele me transforma de dentro para fora, eu tenho que tomar cuidado do que eu recebo de fora para dentro. Porque a gente ouve cenários, a gente ouve histórias que a gente começa a ficar deprimido, a gente começa a ficar pessimistas. Tudo vai mal, cara, as coisas estão ruins. Não, meu irmão, tudo vai mal não. Na minha casa, as coisas não vão mal. Algumas coisas poderiam ser diferentes. Algumas coisas pode não ser como deveriam ser, mas eu vou me levantar para torná-las como elas deveriam ser. A igreja, nós não fomos chamados para constatar o erro, nós fomos chamados para consertar o problema. Nós somos parte da solução do problema. Amém? Você foi chamado para isso. Nós fomos chamados para solucionar o caos que se põe diante de nós. Em meio a profetas do caos, nós precisamos nos posicionarmos e entendermos que fomos chamados para trazer luz. Ei, em meio à desesperança, você é a esperança. Em meio ao medo, você é a confiança. Irmão, você é o único antídoto de Deus para uma geração inteira. Que a geração não consegue contemplar esse vazio que tem. Você é aquele que Deus te enviou para mudar tudo à sua volta. Você carrega uma mensagem capaz de mudar o mundo inteiro, de preencher o vazio de inúmeras pessoas. Você precisa entender isso. Você precisa entender que quando Cristo, ele se revela em você, aqueles que não sabiam mais o caminho, encontrarão o caminho de novo. Como, Alex? Enxergando você, porque você é a Bíblia que o mundo lê. Amém, querido? Você consegue compreender isso? Aleluia. Você é a palavra viva de Deus, andando nas ruas do Coelho Neto, andando no Rio de Janeiro, andando no Brasil. Você tem que ser como um pilar de inflamação. Alex, o que é pilar de inflamação? São aquelas pessoas que inflamam quem está ao seu redor. Você já deve ter visto isso. Eu fiz um curso há um tempo atrás para trabalhar em grandes eventos. E ali a gente aprende a identificar os pilares de inflamação. E pilar de inflamação são essas pessoas que elas inflamam tudo que está no redor dela. Você está ali no banco, está demorando demais o caixa a atender, e de repente uma pessoa se levanta e começa a reclamar, começa a falar alto, daqui a pouco a fila inteira está falando a mesma coisa. Quer um exemplo mais prático? No estádio de futebol, torcida organizada, um cara se levanta e começa a gritar. Daqui a pouco 70 mil pessoas estão gritando a mesma coisa. Então, irmão, entenda isso. Este é o efeito que o Evangelho tem. O que Jesus está dizendo para nós, vocês são a luz do mundo. Quando vocês começarem a inflamar a realidade ao seu redor, aqueles que nunca experimentaram de mim, vão experimentar através de você. Olha que louco isso, cara. Eu sou apaixonado por essa passagem. A mulher do fluxo de sangue. Ela vai até Jesus. A Bíblia diz que ela está pensando, se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curada. E aquela mulher, ela vai ali com medo, ela vai escondida, porque
se ela fosse encontrada com aquilo que ela carrega, ela poderia ser apedrejada. E ela vai ali se rastejando e coloca as mãos nas vestes de Jesus. E a palavra de Deus fala que ela foi curada. E aí Jesus, ele para e fala assim: ei, calma aí, alguém tocou em mim. Os discípulos, eles olham e falam: como assim, Jesus? Alguém tocou em você? A multidão inteira está te espremendo, a multidão inteira está te tocando, está te amassando, e você fala que alguém tocou em você? Não, alguém tocou em mim diferente, porque saiu virtude de mim. Meu irmão, eu não sei se você já parou para se atentar a isso, mas aquela mulher não tocou em Jesus. Aquela mulher tocou naquilo que tocava Jesus. Por que a palavra de Deus fala que Cristo em nós a esperança da glória? Porque tem pessoas lá fora que nunca tiveram a oportunidade de tocar em Jesus, mas quando tocarem em você, experimentarão Cristo em você. Aleluia! Essa é a chave, meu querido, para você restaurar a sua família. Aleluia! Como nós vamos pregar se não há quem pregue? Como nós pregaremos, Alex? Através daquilo que vivemos, muito mais daquilo que falamos. O nosso discurso, ele convence pessoas, mas o nosso exemplo afeta histórias. Pessoas boas de oratório, pessoas boas de púlpito, boas de performance, convence por um determinado tempo, mas o que muda a história de pessoas é quem Cristo torna você. Você é a esperança da glória de Deus. A palavra de Deus diz, Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27, olha, o ministério que esteve oculto por gerações, agora é manifestado a vocês. Cristo em nós, a esperança da glória. Quem é a esperança da sua família? Você, impregnado de Cristo. Quem é a esperança dos seus filhos? Quem é a esperança do seu esposo? Quem é a esperança da sua esposa? Você, impregnado de Cristo. Quem é a esperança do bairro de Coelho Neto, do Rio de Janeiro? Você, impregnado de Cristo. Tem que ser como um pilar de inflamação. Sabe, a esperança ela é contagiosa. Eu anotei aqui algumas revoluções que aconteceram por causa da esperança. Alguém uma vez disse, eu tenho um sonho. Cara, você precisa entender o peso e o poder da mensagem que você carrega. Um pastor protestante fez com que a nação fosse totalmente afetada. A nação mais poderosa do mundo, ela foi afetada porque alguém uma vez se levantou e disse, eu tenho um sonho. Eu sonho com um dia em que não vai haver diferença entre negros e brancos, em que os meus filhos vão poder andar com os seus filhos, vão poder brincar junto, independente de classe social, de cor, de etnia religiosa. Este cara ele vai começando a falar e a esperança dele se torna contagiosa e a mensagem vai se espalhando, vai se espalhando. E o que acontece? A marcha sobre Washington, 1963, pastor Martin Luther King se levanta e diz, eu tenho um sonho, e toda a nação sonha junto com ele. 1979, protesto na Praça Celestial. Talvez você tenha visto o vídeo. Esse vídeo ele é histórico, ele é épico. É um momento de mudança dentro da China, e os homens vão para a Praça Celestial ali, e de repente um cara se coloca numa fileira inteira de tanque de guerra. E o tanque quer avançar e o cara permanece ali. E o tanque vai para a direita e o cara vai para a direita, o tanque vai para a esquerda e o cara vai para a esquerda também. O que o cara está falando? Ó, você só vai passar se passar por cima de mim. Você consegue compreender isso, cara? Uma pessoa parou uma fileira inteira de tanques de guerra. 1990, o impeachment de Collor. Os jovens vão para a rua gritando, este não é o Brasil que nós queremos um Brasil diferente, nós queremos um Brasil novo, e um presidente saiu do seu posto, porque a nação foi para a rua, um movimento de esperança se instalou. 1991, fim do apartheid. A maior parte da população da África do Sul era negra, mas quem governava
eram os brancos. Negros não podiam sentar em lugares onde brancos sentavam. Negros não podiam beber água nos mesmos bebedouros que os brancos bebiam. Se um cara negro estivesse andando na rua e aparecesse um branco, o negro deveria atravessar a rua, porque ele não poderia cruzar com o branco. Até que um homem se levanta. Nelson Mandela, um dos maiores pacificadores. Ele começa a compartilhar a sua esperança. E ele está preso geograficamente. Mas a esperança que ele carrega não pode ser detida através de grades. Meu irmão, um homem preso mudou a história de uma nação. Você consegue compreender? Você consegue ter noção disso? Alex, eu não estou entendendo mais nada. Aonde você quer chegar? Eu quero te lembrar da sua origem. O termo cristão é usado pela primeira vez para fazer referência àqueles que serviam Jesus Cristo, como cristos menores. Cristão significa pequeno Cristo. Cristão não é ter uma religião. Cristão é ser como o seu Senhor é. Cristão não é ser evangélico, não é ser católico. Cristão é expressar quem Jesus Cristo é. Ser cristão é saber o preço que foi pago para me comprar. E eu vou até o final expressar aquilo que foi depositado em mim. Ser cristão é saber que em mim existe uma fonte de águas vivas. E eu não vou represar isso. Ei, ser cristão é saber que por onde eu passar, as pessoas experimentarão de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que por onde eu passar, esses sinais, eles nos acompanharão. Em nome de Jesus Cristo, pessoas serão curadas. Em nome de Jesus Cristo, cativos serão libertos. Em nome de Jesus Cristo, haverá novas histórias. Pessoas serão transformadas. Aleluia. Pessoas receberão um novo começo. No nome de Jesus. Como aquela mulher. Foi pega no meio de um flagrante, no meio do adultério. Todo mundo estava querendo apedrejar ela, mas Jesus Cristo era o único que podia condená-la. E ele foi o único que foi atrás dela. Sabe o que é incrível, cara? Todo mundo estava condenando aquela mulher, mas o único que tinha poder de condenar ela, ele foi para salvá-la. Essa que é a loucura do Evangelho. É isso que é o escândalo da graça. Porque a única pessoa que podia nos condenar, ela preferiu se entregar por nós. E aí, Jesus vai até ela, se coloca na mesma posição dela. Aqui tem algo que Jesus ele nos ensina. Jesus ele sempre vai até o nosso nível, para que a gente possa entender o que ele está falando. Jesus ele fala de parábolas de reino, fala de semeadura, porque era a linguagem que as pessoas daquela época entendiam. Jesus ele sempre vai até o nosso nível, mas ele nos ama tanto que ele nos tira do nosso nível e nos coloca no nível dele. Olha o que a palavra de Deus fala, meu amigo. A palavra de Deus fala que Pedro está andando sobre as águas, só que Pedro ele fica com medo e afunda. A palavra de Deus diz que na mesma hora Jesus vai até o encontro dele e estende a sua mão. A gente continua lendo ali o texto e a gente vê que Pedro e Jesus voltam para o barco. Isso é apenas uma analogia, tá? É a minha imaginação. Mas eu, Alex, não consigo imaginar Jesus Cristo arrastando Pedro. Aonde você quer chegar, Alex? Num ponto simples. Eu acredito que quando Jesus deu a mão a Pedro, Jesus falou assim: Pedro, se coloca de pé. E agora nós vamos andar juntos até o barco. É como Jesus tivesse falado assim: olha só, você pode até ter caído, mas eu cheguei e eu vou ao teu nível. Te pego, te coloco de pé, te trago ao meu nível e nós vamos caminhar juntos. E isso é o Evangelho, querido. Aleluia. Jesus ele veio para quebrar paradigmas. Jesus ele veio estabelecer a cultura dos céus. Só que os discípulos não entenderam isso. Eles chegam ao ponto de perguntar para Jesus: Jesus, de que lado eu vou sentar? Do seu lado direito
ou do seu lado esquerdo. Basicamente o que eles estavam falando era o seguinte: Senhor, quando você estabeleceu o seu reino terrestre, você me deixa ser um ministro das relações públicas, das relações do transporte. E Jesus fala: cara, vocês não entenderam nada. Eu não vim estabelecer o reino terrestre, eu vim estabelecer o reino interno dentro de vocês. Amém? A palavra de Deus fala lá em Romanos 12:2: não se amodem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que então vocês sejam capazes de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mateus 5,13 diz: vocês são sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, de nada serve, a não ser para jogar fora pelos homens. Vocês são luz do mundo, mas não podem esconder uma cidade edificada sobre os montes. O que a palavra está dizendo é o seguinte. Desculpa. O que a palavra está dizendo é que nós fomos chamados para fazer a diferença. Irmão, entende uma coisa: você é a luz do mundo. Quem tem que ter medo é as trevas, não a luz. Preste atenção, quando a gente chega aqui nessa igreja e a gente liga esses interruptores, a luz, ela não pede licença para a escuridão. Olha só, será que dá para você ceder um pouquinho do teu espaço? Não, a luz ela preenche todo o ambiente. A luz não pergunta se vai fazer, ela simplesmente vai lá e faz. Você é a luz do mundo. Você consegue entender, querido? Então, quando Jesus fala, quando a luz chega aqui e fala, se dá para ser, ela vai e faz. Amém? Então, quando Jesus ele fala assim, ó, vocês são a luz do mundo, o que ele está querendo dizer é o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra você. Amém? Ele não está falando assim, ó, o inferno vai vir contra você e vocês vão permanecer firmes. O que ele está falando é o seguinte: você vai contra o inferno e o inferno não vai resistir o poder que em você habita. Você é a luz desse mundo. Alex, por que nós vamos contra o inferno? Nós vamos buscar quem está lá. E nós estávamos lá também. Não, Alex, eu não estava no inferno. Estava sim. A palavra de Deus fala isso, que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu amor. Querido, toda característica que o Evangelho gera em nós é um contraponto à cultura que nós estamos inseridos. O sal foi feito para salgar, a luz foi feita para abrir mão da escuridão. Então nós precisamos entender que a dinâmica no reino de Deus, ela é diferente da dinâmica do mundo. No reino, o menor é maior, o fraco é forte, o que chora vai ser consolado, o maior é o que serve, é melhor dar do que receber. Deus inverte toda essa dinâmica para estabelecer um princípio. Vocês não são movidos pelo sistema desse mundo. Vocês são movidos pelo sistema operacional dos céus. É como um celular, como um tablet, por exemplo. O meu tablet, ele é um iPad. O sistema operacional dele é iOS. Vamos supor que alguém fale para mim assim: Alex, instala um aplicativo que está lá no Google Play. Impossível, cara. Ele não é compatível com ele. E é exatamente isso que Deus quer fazer conosco. O que é o fruto do Espírito? É recebermos de Deus novo software, porque recebemos dele novo hardware. Deus não quer apenas mudar a forma que a gente se move. Deus quer mudar toda a sua programação, meu querido. Deus quer mudar o seu sistema operacional. Por isso Romanos diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que aí então você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Deus está falando tem promessas que não acontecem porque você não está pronto para receber. Tem frutos do Espírito que ainda você não recebeu porque você ainda não nasceu do Espírito. O que a palavra está dizendo para mim e para você é que é impossível o homem que não nasceu do Espírito discernir coisas espirituais. É impossível ao homem que não nasceu de novo experimentar o novo de Deus. É impossível você receber a herança de Deus se você não se tornou filho.
Então a palavra de Deus diz: transformai-vos. Deixa Deus mudar você hoje. Deixa Deus mudar o seu sistema operacional. Deixa Deus te transformar em filho, para que aí então você possa receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Cristo em nós, a esperança da glória. Essa passagem ela tem falado muito, mas muito ao meu coração, cara. Então não se distraia, eu já estou me encaminhando para o fim. Fica comigo, cara. Eu quero te contar uma história que eu acho que ela resume bem essa passagem. Cristo em nós, a esperança da glória. Essa história ela é fantástica. Um homem, uma vez um missionário de Deus, ele decidiu, Deus falou com ele para que ele fosse pregar o evangelho a outros povos. E aí ele foi nas agências de missionários, mas ninguém aceitou ele, porque ele tinha um problema de dicção. Ele não aprendia novas línguas. Então o que ele fez? Ele pegou todas as suas economias, vendeu tudo, pegou tudo que tinha e foi morar lá para os lados das tribos indígenas. E ele mora lá e depois de muito tempo, anos depois, chega uma caravana missionária naquele local onde ele morava. Com todos os recursos, tradutores, pessoas capacitadas. E eles chegam lá e começam a pregar para os indígenas. Olha só, Jesus te ama. Jesus é bondoso. Jesus ele vai estar sempre do seu lado. Jesus vai sempre te ajudar. Jesus não quer apontar o seu pecado. Jesus não quer apontar o seu erro, mas ele quer te ajudar a caminhar. Ele quer estabelecer para tu o caminho. E aqueles homens falam para ele assim: não, nós sabemos quem é Jesus. Pelo que você está falando, nós conhecemos Jesus. E aqueles homens falam assim: como assim vocês conhecem Jesus? Alguém aqui já pregou Jesus para vocês? Não, Jesus morou aqui conosco. E aqueles homens ficaram confusos. Inclusive, se você quiser, a gente pode te levar até onde ele foi enterrado. E eles foram lá com os indígenas, e eles chegaram ali e começaram a conversar mais. E eles falaram assim: aqui foi o local onde Jesus ele foi enterrado. E eles começaram a conversar cada vez mais com os indígenas, com o pessoal da aldeia. Então eles perceberam que aquele homem que tinha problema de dicção, que se transferiu, que se mudou ali para aquela tribo indígena, ele nunca conseguiu falar, se comunicar para expressar como Jesus era. Mas ele mostrou como Jesus era sem usar uma palavra. Cara, você consegue compreender isso? Então, quando aqueles homens eles chegam lá, olha só, a gente veio pregar Jesus, eles falam assim: nós conhecemos quem é Jesus. Jesus, ele passeou no nosso meio. Jesus, ele morou conosco aqui muito tempo. E por isso que a palavra de Deus fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia. Nós fomos chamados, querido, para isso. Para pregar a esperança. Para ser portadores de boas novas. Preciso de 10 minutinhos. 10 minutinhos eu consigo fechar em nome de Jesus. Não se distraia, cara. Deus ele tem muito para derramar. Talvez você fale assim: Alex, é muito bacana essa fé sua, é legal, mas isso não serve para mim. Eu sou um pecador, eu não sou capacitado, entendeu? Deus não está comigo, eu estou sozinho. Irmão, entende uma coisa? Não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão, você não é quem o seu pecado diz que você é. Você não é quem o seu passado diz que você é. Você não é nem aquilo que você acha que você é. Você é o que o teu Pai diz que você é. Amém? Você é luz do mundo. Você é sal da terra. Você é um pacificador. Você é um reconciliador. Você é a esperança da glória de Deus. Você transborda da vida de Deus. E por onde você passar, Jesus vai se manifestar, porque pessoas que não conheceram, pessoas que nunca tocaram em Jesus, vai tocar em você, que já tocou em Cristo. Aleluia, aleluia. Sabe, amados, o Evangelho, ele está o tempo todo dizendo quem nós somos, e isso é algo poderoso. A gente tem que construir a nossa identidade através disso. Mas Paulo, ele fala algo fantástico. O texto está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 2 ao 6, que diz assim:
Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em vossos corações, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tintas, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base no nosso próprio mérito, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. Rapaz, quase que não sai. O que Paulo está dizendo, basicamente, é: vocês são uma carta escrita por Deus, não com tinta, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Vocês são enviadas e recebidas. Vocês são enviadas por Deus e recebidas por todos. Agora, eu quero compartilhar bem rapidamente aqui algumas características de uma carta. E isso é essencial, que você carregue isso para o resto da sua vida. Primeira característica da carta: cartas não falam, elas precisam ser lidas. Eu não sei você, cara, mas eu nunca recebi uma carta lá em casa que, ao abrir, ela falou assim: ei, Alex, tudo bem? Aqui é do Banco Itaú, você precisa pagar o seu boleto porque vai vencer. E se vencer, o teu nome vai para o SPC. Cartas não falam, elas precisam ser lidas. Alex, eu não entendi. Você pode me explicar melhor? Vou te explicar. Sabe, amados, o evangelho que convence não é aquele que você fala, mas aquele que você vive, carta viva. O evangelho que transforma não é o versículo que você aprendeu, mas é o versículo que você mergulhou. Os crentes não são aqueles que conhecem mais versículos, mas são aqueles que praticam, que vivem mais versículos. Então o que a Bíblia está falando é o seguinte: olha só, o que vai convencer a sua família, o que vai convencer o seu filho, não é aquilo que você fala para ele, mas é aquilo que ele enxerga em você, querido. Aquilo que você discursa para ele não vai fazer sentido, mas sim aquilo que ele vê. Isso vai muito além de status do WhatsApp, de coisas que você posta no Facebook. Você não pode falar carta viva. As pessoas têm que enxergar Cristo em você. Sabe outra característica incrível? Toda carta carrega uma mensagem. Ninguém envia uma carta em branco para ninguém. E esse que é o problema da nossa geração. Nós questionamos qual que é a nossa missão aqui, o que nós devemos fazer, e o que Deus está falando para a gente hoje é que nós precisamos ler primeiro a mensagem que temos. É parar de pedir para a liderança, para pastores, para pessoas dizerem o chamado que nós temos, e nós mesmos começarmos a ler aquilo que Cristo já escreveu em nós, não com tinta, mas pelo próprio sangue, pelo próprio Espírito de Deus. Amém? Outra característica incrível é que toda carta, ela tem uma origem e ela tem um destino. Você já pediu um Uber? Isso é algo extraordinário, cara. O Uber, ele nos ensina algo que é bíblico. Antes de dizermos para onde vamos, temos que dizer aonde nós estamos. E esse é o grande problema da nossa geração. Inquieta. O que vai ser do futuro? O que vai acontecer com a pandemia? O que vai ser isso? Calma, calma. Teu futuro está na mão de Deus. Antes de você olhar para o teu futuro, você tem que olhar para o teu passado. Há anos atrás, Jesus ele estabelece um memorial. Ele fala assim, fazer isso todas as vezes que fazer em memória de mim. O que Jesus está falando é o seguinte: antes de você pensar no teu futuro, olha para o teu passado, porque Ele é a garantia. Ei, eu não mudei, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fiz ontem, eu vou fazer no teu futuro. Então descansa teu coração, querido. Amém? Antes de você se preocupar para onde você quer ir, aonde você está, você precisa saber qual é a sua origem. Você veio de Deus? A sua origem é Deus. Amém? Cara, eu não sei você, mas Deus ele está falando muito comigo. Fica atento, já estou me encaminhando para o final.
Toda carta tem uma origem, toda carta tem um destino. E muitas não estão sendo enviadas para onde deveriam ir. Porque esqueceram da onde vieram. Você nasceu de Deus, amado. Você tem um chamado de Deus. Então coloca isso em prática. A palavra de Deus fala que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O povo aí fora está aguardando você se manifestar, meu amado. A última característica de uma carta. Toda carta carrega a assinatura de quem a escreveu. Quando você chegar ao final da sua história, você entender qual é a sua mensagem, qual é a origem que você veio, para onde você foi enviado, as pessoas lerem aquilo que Deus ele imprimiu em você, você cumpriu o seu papel. Quando você chegar ao final da sua história, vai ficar muito claro quem foi que te enviou. A assinatura de Deus vai estar escrito lá. Aleluia. Aleluia. Para poder fechar, Alex, libera um segredo, libera um tópico, libera uma chave, uma coisa para mim poder carregar, para mim poder resumir essa mensagem toda. Eu quero que você entenda que vocês são a esperança da glória de Deus. Que vocês é a esperança desse mundo. Que você é uma carta viva. Sabe, amados, perguntaram para Jesus, como nós vamos acreditar em Deus se não podemos ver? Jesus respondeu, eu sou a expressão de Deus. Agora a pergunta que o mundo continua fazendo é como, Alex, nós vamos acreditar em Deus se não podemos vê-lo? E a resposta que nós precisamos dar é o seguinte, você pode enxergar Deus em mim, você pode enxergar Deus na minha vida. Eu quero que você saia daqui hoje, com o dia de hoje, com isso em mente. Você é um enviado de Deus. Entenda isso, meu amado. Foi Deus que te enviou para pregar as boas novas. E a partir de hoje, por onde você passar, se houver tristeza, você pode dizer, muito prazer, tristeza, a alegria chegou, porque o reino do meu Deus, o reino do meu Pai, é paz, amor, alegria. A partir de hoje, aonde você entrar, se tiver pessoas enfermas, você pode declarar no nome de Jesus, muito prazer, enfermidade. Muito prazer, enfermidade. A cura chegou. Aonde você entrar, tiver pessoas cativas, você pode declarar no nome de Jesus, muito prazer, cativeiro. A liberdade chegou, porque a palavra de Deus nos garante que esses sinais nos acompanharão por onde quer que nos formos andar. Aleluia. Se você crê nisso, querido, exalte a Ele onde você estiver, querido. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Nós cremos na Tua palavra, Senhor Jesus. Nós cremos no Teu poder, Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço agora, abre as janelas do céu, Senhor Jesus Cristo, e derrama uma capacitação sobre o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, como ali em Pentecostes, Senhor Jesus Cristo, você capacita os Teus discípulos a serem suas testemunhas, a carregar o nome de cristão, ó Pai. Eu te peço, faz de nós cristãos verdadeiros, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Derrama uma unção de autoridade, uma unção de capacitação, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Aviva a Tua obra no meio da Tua igreja, Senhor Pai amado, que aonde nós plantarmos, a planta dos nossos pés, nós possamos tomar posse, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que através de nós, pessoas sejam alcançadas, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que através das nossas famílias, que através das nossas vidas, as pessoas possam chegar até Ti, para Te adorar, ó Pai amado, para Te exaltar, porque o Senhor é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, ó Pai amado. Nos enche da Tua esperança, nos enche do Teu poder, ó Pai amado. Derrama o Teu poder sobre a Tua igreja, ó Pai amado. Faz a Tua igreja permanecer firme, marchando, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Fiquem na paz. Antes da cruz estava condenado, eu
Eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz
do Salvador, os sonhos mortos de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Mais uma vez eu agradeço aos irmãos, que todos possam ter uma noite agradável. Agradeço também ao irmão Alex, que trouxe essa mensagem maravilhosa para nossas vidas. E muitas coisas foi dita. Eu fiquei aqui com a parte onde ele fala do software, do hardware. Então Deus quer algo grande para nós. E como ele disse, nós somos algo especial. Nós não podemos receber qualquer coisa. Ele deu o exemplo aqui do iOS, né? Você não consegue baixar algo que é do Android para o iOS. Então a mesma coisa é você. A mesma coisa sou eu. Somos especiais para Deus. E Deus tem algo especial para nós. Que você possa ficar com essa mensagem, que você é especial para Deus. Você é único para Deus. Amém? Que Deus venha te dar uma semana vitoriosa, uma semana de conquistas, uma semana de bênçãos em sua vida. Que Deus possa suprir todas as suas necessidades e possa responder nesta semana, se assim for da vontade dEle, aquilo que você tem buscado. Amém? Fique com Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado pelos louvores que foram entoados, pela mensagem que o teu servo trouxe nesta noite. Muito obrigado. Continue usando grandiosamente, Senhor, na ministração da tua palavra. Que ele venha ser canal de bênção, Senhor, na vida dele, na família dele, na tua igreja. Senhor, muito obrigado. Seja com o teu povo e eu me despeço agora com a bênção pastoral. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém e amém.